Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a todos vocês que nos acompanham, que acompanham este canal Vivendo a Sã Doutrina. Você já leu, já meditou na palavra de Deus, no que tange a ceia do Senhor? Ou você apenas faz a sua ceia todos os domingos ou todas as semanas, depende de cada denominação? Mas hoje eu quero trazer a você o significado com perfeição da palavra de Deus, o que é a ceia do Senhor. Porque eu digo para você, da mesma forma que você aprendeu a respeito da ceia do Senhor, eu também aprendi. Só que eu procurei buscar mais fundo no que realmente ensina a palavra de Deus. E aí, então, a gente vai descobrindo coisas maravilhosas, coisas fantásticas, e vai abrindo, então, a nossa mente, o Espírito Santo de Deus, para que haja um entendimento melhor e mais assertivo do que é verdadeiramente a palavra de Deus. O que a palavra de Deus quer nos ensinar. Mas antes de entrarmos propriamente na ceia, né, do Senhor, esta ceia, a qual você conhece, não é? A qual você participa aí na sua denominação, nós precisamos de voltar lá no Egito, para que você possa entender com mais clareza o que quer dizer a ceia do Senhor para nós. Hoje, amém? Muito bem. Lá no Egito, o faraó não queria obedecer às ordens dadas de Deus através de Moisés. Então Deus chamou Moisés e disse: eu vou mandar uma praga para que ele possa libertar o meu povo. Então falou para Moisés: Moisés, eu mandarei esta noite o anjo da morte. Portanto, peça ao seu povo, ensine para que eles possam matar um cordeiro sem defeito, pegar este sangue deste cordeiro, passar nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não entre. E que eles, na noite, façam a ceia do restante do cordeiro e com ervas amargas. E assim, então, Moisés orienta o seu povo para que o povo, então, passasse este sangue nos umbrais da porta. Então, à noite, o anjo da morte veio e matou todos os primogênitos, exceto as casas que já tinha o sangue do cordeiro. Por isso, a Páscoa que se comemora é passar por cima, porque o sangue do cordeiro ali já apontava para o sangue de Cristo que viria. Nós estamos falando do povo que estava no exílio, que seria libertado. Jesus ainda não tinha vindo, mas já estava apontando para o sangue do cordeiro. Portanto, o povo foi liberado, não é? E este povo, então, hebreu, teve fome no deserto. Deus, então, ele manda para matar a fome deste povo o maná. Este maná, que era um pão físico, que representava o Deus Todo-Poderoso espiritual e apontava para Jesus Cristo em espírito. O pão que desce do céu para matar a fome daquele povo. Entende? Ali o maná que desceu do céu já apontava também para a descida de Jesus, que era o pão da vida. Já apontava para Jesus Cristo. Entende? Portanto, quando Jesus chegou ao mundo, não é? Jesus, então, ele participa da última ceia, que era a ceia da Páscoa, aonde tinha cordeiro, alimentações, né? Enfim, a participação dele ali foi a última. E para inaugurar, vamos dizer assim, para que você entenda, a nova aliança, Jesus então participa da última aliança, da velha aliança. Porque só seria nova aliança a partir do derramamento de sangue de Jesus. Então Jesus reúne os seus discípulos, não é? Reúne os discípulos. Então
é aonde nós conhecemos esta ceia que é pregada e hoje, que é ensinada e hoje de forma física, não é? Mas entenda, Jesus aqui, quando ele faz a última ceia, que senta junto aos discípulos, que ele pega o pão, era um pão sem fermento, porque ali se comemorava a festa dos pães ázimos, pão sem fermento. Você sabe o que quer dizer pão sem fermento? O fermento significava pecado, e Jesus é o pão descido do céu sem pecado, sem fermento. Por isso eles fabricavam e faziam pão sem fermento, apontando para Cristo, que era o homem que iria morrer por mim e por você, sem pecado, mas que levou os nossos pecados. Tá entendendo? E aí, Jesus, então, ele pega este pão e parte o pão. Entende? Na verdade, esta ceia, né, é a ceia que faz a vontade do Pai. Jesus ali está simbolizando a vontade do Pai. E, na verdade, este pão, né, ele significa a palavra de Deus. É o pão descido do céu. O pão que dá a vida eterna. Entende? Que a ceia está falando claramente não de pão material, mas de pão espiritual. Ali está falando da palavra de Deus, está falando da palavra do próprio Jesus Cristo. Ele é o pão que desceu do céu. Entende? Dá para entender que, na verdade, ele é a palavra, ele é o pão da vida que desceu do céu, e que ali nessa ceia ele não está falando de pão material, embora esta última ceia ele usou esses elementos de pão e do cálice, do sangue, do vinho, não é? Para simbolizar o sangue de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo, não é? E o pão simbolizando a carne de Cristo, que seria rasgado, ele morreria por nós. Este é o ensinamento que ele está dando ali, Cristo está dando, é o ensinamento material, mas apontando para o espiritual, que a partir daquela ceia, que seria a última, não é? Que não existiria mais dividir aquele pão e aquele vinho, porque ele estava apontando para uma ceia espiritual, porque o cálice é a nova aliança do sangue, né, de Jesus. Lucas 22:20 fala: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Assim também como Mateus 4:4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está entendendo, meus irmãos, que, na verdade, Cristo está participando dessa última ceia com os pães, ou com o pão material, com o vinho, com o cálice, né, material, mas mostrando que seria uma ceia espiritual? Olha o que diz 1 Coríntios 11:20. Diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Aqui, na verdade, Paulo adverte: nem toda reunião é a ceia do Senhor, meus irmãos. É preciso entender, né, o seu verdadeiro significado. Aqui Paulo está orientando que o verdadeiro significado da ceia não é o material, não é comer pão, não é beber vinho, tomar suco. Não é. Mas é espiritual. É comer da palavra, é comer da carne, é comer do corpo de Cristo. Isto é, comer da sua palavra, alimentar o nosso espírito. É isto que está sendo dito, meus queridos e meus amados irmãos. A ceia do Senhor, memorial do sacrifício e da comunhão com Cristo, conforme diz 1 Coríntios 11:24 e 25. E 1 Coríntios 11:23-25 diz assim: aqui Paulo recebe um ensino, né, diretamente de Jesus. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite
em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. O que é? É para beber o quê? Aqui está falando de pão. Pão está falando de quê? De corpo, do corpo dele. O cálice está falando de quê? Da nova aliança, do sangue de Cristo. O que nós precisamos? O que ele está falando aqui? Não é de comer pão, nem beber vinho ou suco. Eu não sei qual é o seu costume, mas aqui ele está falando de nós comermos a palavra de Deus, de alimentarmos da palavra de Deus, né? De lembrarmos em memória dele todas as vezes que nós lermos a palavra, todas as vezes que nós alimentarmos desta palavra, todas as vezes nós lembraremos da sua morte e ressurreição. Que lembraremos em memória de que ele morreu, derramou o sangue dele por mim e por você. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina? Olha o que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus aqui, ele deseja ter comunhão íntima conosco, com cada um de nós. Se abrirmos o nosso coração, a nossa alma, né, a nossa mente, ele entrará em nossa casa e ceará conosco. E o que é a casa? A casa somos nós somos o templo dele, nós somos a moradia dele. Olha o que diz Hebreus 3:6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, e guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Você está entendendo, meu irmão? O que Cristo está dizendo para nós? A importância de entendermos a palavra de Deus, de que a última ceia foi física para Jesus, para que ele pudesse mostrar para nós que seria espiritual, que ninguém precisaria de comer pão. Entende? Ninguém precisaria de comer pão, nem tomar vinho ou suco. Que ele é o pão da vida. Que o sangue dele foi derramado por nós, trazendo e fazendo a nova aliança das nossas vidas. Esta é a ceia do Senhor que está sendo ensinado. Olha o que diz João 4:34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem que enviou Jesus? Ele precisava de realizar a obra de Deus. A verdadeira ceia, meus irmãos, é fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Esta é a verdadeira ceia que está sendo ensinado para nós. Sabe? Olha o que diz João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Comunhão com Cristo produz frutos. E aqui a comunhão com Cristo, ele está nos ensinando que precisamos estar em comunhão com Cristo. Permanecer nele é praticar a sua ceia diária, a sua vontade, é fazer a sua vontade, meus irmãos. Você está compreendendo o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da verdadeira ceia, que não tem nada a ver com comer pãozinho francês, pão de padaria, tomar suco, não tem nada a ver, é espiritual. Vamos acompanhando que você vai tirando todas as suas dúvidas. Olha o que diz João 6, 50, 51, 54, 58 e 63. Diz assim: este é o pão que desce do céu,
para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele não morreu por nós? Ele deu a carne dele. Ele é o nosso alimento, ele é o nosso pão, é espiritual. Você vai comer a carne de Jesus? Vai beber o sangue dele? Não, é espiritual. Entende que a ceia é espiritual? Quem comer a minha carne e beber meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, quem estiver em comunhão com ele, quem alimentar da palavra dele, quem praticar a palavra dele, será ressuscitado no último dia. 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aqui ele está falando do maná, que foi comido pelos pais dele no deserto. E se você está comendo pãozinho de forma, pão, mesmo que seja pão sem fermento, nada disso dá vida eterna. O que dá vida eterna é o pão que desceu do céu. É quem? É Cristo. Este é o verdadeiro pão. Vocês estão entendendo? Olha o que diz o 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aqui Jesus ensina claramente. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem o recebe tem vida eterna, meus irmãos. Quem o recebe tem vida eterna. Olha o que diz João 6, 48, 51. Aqui é tudo baseado na palavra de Deus e não no que eu acho, não no que eu penso, mas o que a palavra nos ensina. Eu também cria como você. Eu demorei a entender a palavra, mas eu precisei aprofundar, estudar, tirar dúvidas para ver a realidade do ensinamento da ceia para as nossas vidas. Aí cheguei a esta conclusão que a palavra de Deus está trazendo aqui para nós, que é a ceia não é material, não tem nada a ver com pãozinho, nem com suco, nem com vinho. Tem a ver com o espiritual, comendo, vivendo da palavra de Deus, praticando na presença de Deus. É isto que ele nos ensina. João 6, 48, 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pois ele morreu para que você comesse a carne dele, o pão dele, isto é, não ele, não a carne dele, e não o pão da padaria, mas a palavra. A palavra. É dela que nós temos que alimentar todos os dias. Entende? A ceia, ela é literal, mas o significado desta última ceia de Cristo é espiritual. Ele estava dizendo que dali para frente ninguém precisava de comer mais pão, ele só estava mostrando. Pegou o pão que era acesso de todas as famílias, do pobre ao rico, todos têm acesso. Ele estava apenas mostrando que ele é este pão, que todo mundo tem acesso. Entende? Quem comer dele terá vida eterna. Isto é, mostrando o espiritual. Literal. Pão e cálice foram usados por Jesus, não foram? Jesus participou pela última vez, antes da cruz, antes de morrer. Então ele participa pela última vez dessa ceia. Ele não mais comeria daquele pão, nem beberia daquele cálice. Então isso aqui foi, na verdade, literal. Mas qual é o espiritual? O espiritual é que o pão é a palavra de Deus, o cálice é o sangue de Cristo, é a nova aliança, ele morreu por nós. Então, a partir de que ele derramou o sangue dele, inicia-se a nova aliança. Ali ficou para trás aquela Páscoa do passado, não é? A ceia é a comunhão com Cristo, através de quê?
Como que você tem a comunhão com Cristo? É através da obediência à sua vontade, a obediência à sua palavra. Entende? É isso que Cristo está ensinando. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Em Coríntios, tudo que se fala de ceia está falando da ceia espiritual e não a ceia material ou literal. Mateus 26, 29. Olha aqui. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco, no reino de meu Pai. Você está entendendo, meus irmãos? Está entendendo? Que ensinamento a palavra de Deus nos dá? Como é maravilhoso estudarmos a palavra de Deus? Eu sei que isso vai de encontro ao que você aprendeu, ao que você pratica. Eu sei que os pastores não gostam disto, porque esta aqui é a verdade da palavra de Deus que eles não ensinam. Porque senão perde o sentido para eles. Haja visto que quando nós falamos que o templo de Deus é o nosso corpo, que não tem nada a ver aonde você frequenta, que lá é uma parede, que não tem nada a ver, que Deus não está ali dentro, Ele está dentro de nós. O dia que você entender a palavra de Deus como ela é verdadeiramente, eu tenho certeza que você vai ser liberto de todas essas coisas de homens. Sabe? O resumo da ceia à luz das Escrituras é o seguinte: quando se fala em memorial, é para lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz, sabe? E precisamos então, para lembrarmos, né, este sacrifício de Jesus na cruz, precisamos de comunhão. Comunhão é termos comunhão com Cristo. Como temos essa comunhão com Cristo? É em espírito e verdade. É na palavra de Deus, é buscarmos todos os dias ler a palavra, orarmos, jejuarmos, sabe? Ajudarmos o próximo, preocuparmos com o outro, independente de estar dentro de algum templo, meu irmão. Aqui não se fala o templo somos nós, o templo de Deus somos nós. Não tem nada a ver com a igreja tijolo, não, sabe? Este é o ensinamento da ceia para nós, meus irmãos. Comunhão com Cristo, em espírito e verdade, todos os dias das nossas vidas. E, para termos comunhão, precisa de quê? De obediência. Precisamos de obediência, fazer a vontade de Deus e participar da verdadeira ceia do Senhor todos os dias, obedecendo a tua palavra, vivendo a tua palavra, tendo comunhão com o Senhor, lembrando, né, trazendo a morte e ressurreição de Cristo. É isto que ele está nos ensinando. E tudo isto vai trazer para nós a esperança a qual ele nos diz lá em Mateus 26, 29. Aguardar o dia em que cearemos com ele no reino do Pai. Não diz assim em 1 Coríntios 11, 24? Fazei isto em memória de mim. É isso que ele está dizendo. É viver a palavra dele, é alimentar da palavra. É reconhecer que o seu sangue tem valor para nós. Trouxe vida nova para nós. Vocês estão compreendendo, meus queridos e amados irmãos? Eu sei que é complicado para você entender, né? A ceia do Senhor não é só um rito, né? Mas é um relacionamento vivo, né? Com Cristo. Esta é a ceia. Não tem nada a ver com pão, com cálice, com vinho. Não tem nada a ver com isso. Ele está falando dele. Entende? É isso que precisamos entender claramente. Olha só. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14,
21. Está compreendendo, meus irmãos, que a palavra de Deus é bonita, é linda. Ela nos traz muita surpresa quando nós dedicamos um bom tempo a ela. Não podemos acreditar e ficar por isso mesmo. Assim como eu aprendi, passando por várias denominações, por várias igrejas, e hoje não frequento nenhuma delas, frequento a verdadeira igreja do Senhor, que é ler a palavra, viver a palavra, colocar em prática no meu dia, né? Ser suporte para as pessoas, ajudar aquele que necessita, independente de quem quer que seja. É isto que Deus quer. Eu pratico a minha ceia com o Senhor todos os dias. É isso que Ele está nos ensinando. Eu quero trazer aqui para você uma observação importante. O pão usado por Jesus na ceia, ele tem o sentido de uma comida basilar, né? De uso geral, né? E base de alimentação do dia a dia do ser humano, encontrado em todas as casas, de qualquer classe social. Entenda? Com este alimento literal, um pão, né? Jesus ensinou uma mensagem espiritual de vida eterna para todos nós, né? Pois ele disse que quem comer, pois ele disse que quem comer deste pão viverá eternamente. É importante que ele aqui está falando viverá eternamente como? Porque ele é o pão da vida. Ele é o pão que nos levará à eternidade. Ele é o espiritual. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? É João 6,48 que está este ensinamento. Sabe? Você compreendeu que Jesus é o pão, que você não precisa de comer pão de padaria e nem sem fermento, que isso já passou? Aquele pão sem fermento lá, o fermento significava pecado, que desceria o pão do céu, que era Jesus Cristo, sem pecado, e que levaria o nosso pecado, e que derramaria sangue, e que nós poderíamos comer a sua carne e beber do seu sangue. Isto é, comer da tua palavra e entender que o sangue dele é o que me trouxe a nova aliança com ele, o relacionamento com o Pai. Este, então, é o ensinamento da verdadeira ceia do Senhor. Espero que você goste, aprofunde na palavra de Deus, pesquise aí para que você veja que é verdade. Porque da mesma forma que eu fui ensinado errado, você também pode estar sendo ensinado errado. Portanto, busque o conhecimento da verdadeira palavra de Deus, sem demagogia, sem liturgias, né? Sem teologias de homens, apenas a palavra de Deus, que nos dá este ensinamento profundo. Jesus te ama, ele quer que você alimente dele todos os dias. E quando se fala, vê se você está em pecado para não comer, ali Paulo advertia aquele povo para que eles voltassem, né, que voltasse à prática verdadeira da primeira igreja, entende? Para que todos aqueles, Jesus Cristo veio para os doentes, para os necessitados. Então quem tem pecado realmente tem que se alimentar, tem que ter comunhão com Cristo. É o contrário, você não pode alimentar da comunhão com Cristo se você tiver pecado, não. Não é assim que é ensinado nas igrejas? É o contrário. Cristo veio para os doentes, para os necessitados, por aqueles que precisam dele. Por isso nós precisamos de ter comunhão com ele, sim. Nós precisamos de participar da ceia com o Senhor para que ele nos cure, para que ele nos dê força, para que ele nos santifique. É isto, é este ensinamento que a palavra de Deus traz para nós hoje. Amém? Se inscreva, dê o seu like, compartilhe os nossos shorts e vídeos e deixe aí o seu comentário para que nós possamos continuar levando a palavra de Deus até você. Amém? Fique todos na paz. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Shalom!